Provérbios, capítulo 10, verso 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, nos ajude, Senhor, a ministrar essa palavra. Eu dependo da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua benignidade, ó Deus da salvação. Sem Ti, meu Deus, nada posso fazer. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu dependo da revelação do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que haja libertações, revelações, que haja curas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é acerca dos profetas. Deus levantou os profetas como autoridades. Eles são autoridades. E todo aquele que resiste à autoridade de Deus traz sobre si condenação. Os profetas, antigamente, como diz a Bíblia, procurai pelas veredas antigas e acharei descanso para a vossa alma. Os profetas, antigamente, eles eram temidos até mesmo pelos ímpios. Porque os profetas, antigamente, eles falavam aquilo que saía da boca deles, acontecia. Por isso a palavra de Deus vai dizer, se um profeta falar algo e aquilo não acontecer, vocês não devem ter medo dele. Então, para essa geração que não conhece os verdadeiros profetas, são aqueles que praticam a palavra na risca. Não desviam nem para a direita e nem para a esquerda, mas andam no caminho reto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem vir ao Filho, e ninguém vem ao Filho sem vir ao Pai. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não aceita presentes. Deus não aceita aparência. Deus vê a intenção de cada um. A intenção. Uns pregam por boa fé, outros pregam por porfia, por contenda. Deus, Ele olha, não se você vai te condenar, não se você errou, mas pela intenção antes de você errar, que traz condenação. Você sabendo o que não deve fazer e faz, você traz sobre si condenação. Agora, quando você erra, falha, a graça do Senhor será contigo. Os profetas antigamente, eles tinham autoridade de Deus. Quando Elias estava no monte, Jezabel mandou 50 soldados, e o capitão dos soldados da tropa disse de forma arrogante, Elias, desce agora, porque o rei deseja vê-lo. Homem de Deus, de forma arrogante,
Elias disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma os seus 50. E foi o que aconteceu. E mandou mais 50 e consumiu mais 50. E o terceiro capitão da tropa chegou até o monte onde estava Elias e falou de forma humilde. E o anjo disse para Elias: vai com ele e diz ao rei Acasias, entrega a mensagem ao rei Acasias. E Elias foi com ele. O que dizer do profeta Eliseu, que quando estava a caminho, encontrou 42 jovens, que disseram para ele: fora daqui, calma, não passará por aqui. Aqueles 42 rapazinhos queriam fazer mal ao profeta Eliseu. E Eliseu os amaldiçoou com uma palavra de autoridade, de castigo, porque o profeta tem autoridade para matar em Cristo, em nome de Jesus. Se alguém desejar fazer mal a eles, se alguém desejar matá-los, se alguém desejar fazer algo grave de mal, o castigo, a punição de Deus vem dobrada para que venham se arrepender, como está escrito na Bíblia: não toqueis em meus ungidos e nem maltratais os meus profetas. Eliseu ora na autoridade e Deus envia 2 ursas que saem do meio da mata, e aqueles rapazinhos que eram corajosos foram enfrentar as 2 ursas e morreram 42 deles. Os 42 desceram à sepultura. O que dizer também do profeta Samuel, quando foi enviado por Deus à casa de Jessé? Quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé, os anciões vieram ao encontro, tremendo. Eles vieram tremendo de medo. Porque quando o profeta chegava, ele chegava não simplesmente com a própria palavra, ele chegava com a palavra de Deus. Ou é bênção ou é maldição. Porque quando a palavra de Deus chega até você, ela pode te livrar do sofrimento, como pode te levar à morte. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra o corpo, alma e espírito. E esse é o desejo daquele que reina sobre todas as nações, que todos os homens se arrependam. O mundo, pelo livre-arbítrio, jaz no maligno. Mas o mundo não pertence ao maligno. O mundo pertence a Deus. É Ele que toca a terra e a terra se derrete. É Ele que domina, Ele que reina. E a ordenança dele é que todos os homens venham obedecer os seus mandamentos. Por isso, a ordem é: convertei-vos ao Senhor, para que recebeis o refrigério da presença do Senhor. Deus já aparelhou o seu arco para ferir todo aquele que não se converte a Deus.
Por isso, quando você rejeita a palavra de Deus, vem sobre vocês demônios. E esses demônios levam vocês aos juízes. E os juízes julgarão vocês. E quanto mais você se esconde, foge da palavra de Deus, mais os demônios vão tomando posse de você e vão te entregando ao abismo, à perdição, à destruição, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por isso, toda pessoa que rejeita a libertação da palavra merece punição, porque são rebeldes à lei e cometerão crimes. Se a lei não for executada contra eles, cometerão crimes piores. Pessoas que mataram, cometeram homicídios, cometeram atrocidades, foram pessoas que deviam ter sido paradas, mas não foram adiante e cometeram coisas piores. Por isso, para os pecadores, tem que haver um bloqueio. Deus disse: haverá para eles, para os rebeldes, fome. Todos aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, que já foi provada, aprovada, e quando é provada novamente, é aprovada. É o livro que mais vende a Bíblia Sagrada. Não se contradiz, porque é necessário o Espírito da revelação e da sabedoria, Efésios 1,17, para discernir a palavra de Deus. Quem quer agora? Jesus é fiel. Por isso, quando uma pessoa está possessa de demônios, vai se afastando de Deus, da luz, da salvação, essa pessoa deve alguma coisa para a justiça, porque comete delitos contra a palavra de Deus, e um abismo chama outro abismo. E devem ser punidas imediatamente, se não quiserem ouvir a palavra de Deus. A palavra do soberano, a palavra do Todo-Poderoso, repetindo: ele toca a terra e a terra se derrete. As nuvens são as poeiras dos seus pés. Uma geração que está acostumada com falsos profetas, com profetas que não vivem, que não mergulham a palavra de Deus, profetas que vivem segundo a tradição de homens e não segundo a tradição da palavra. Por isso, uma geração enferma, uma geração pecaminosa, uma geração que fala palavras torpes contra profetas, uma geração que insulta os profetas, porque não conhecem os verdadeiros, onde Moisés
Deus ouviu a oração de Moisés e o povo passou pelo mar vermelho. E Faraó e seus cavaleiros não conseguiram atravessar. Onde Eliseu orou a Deus e tirou a morte da panela, porque havia morte na panela. Onde Pedro orou e viu o pecado de Ananias e Safira, que estavam roubando do Senhor o dízimo e a oferta. Eram roubadores. E nenhum roubador tem parte no reino de Deus. Não furtareis. É mandamento. Procurai a ver os 10 mandamentos, porque se resumem em 2, mas você deve estar ciente dos 10. E se você amar Deus sobre todas as coisas, você viverá a não cometer os 10 mandamentos, as defraudações. Deus Santo de poder e glória. Jesus é fiel. Por isso, meus amados irmãos, todos aqueles que perseguem profetas, perseguem o Evangelho, são blasfemos. Todos aqueles que querem envergonhar, irritar os ministros do Evangelho, são blasfemos contra um ministério muito mais glorioso, o ministério do Espírito. E essas pessoas, vindo a verdade sobre elas, não se arrependerem, elas devem ser punidas imediatamente. Porque são pessoas perigosas para a sociedade. Quem quer trabalhar a Deus? São pessoas que perseguem outras pessoas, que fazem mal. E toda nação que não cumpre a palavra de Deus, atrai sobre ela pestes. E não somente sobre ela, mas também atrai para outras nações que acabam pagando por consentirem com a impunidade. Que quer agora Jesus é fiel. Eu não estou aqui para pregar bonito. Eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui para executar a palavra de Deus na ministração. A verdade. E os juízes executarem na prática. Por isso, meus amados irmãos, vós escandalizais. Eles olham para os profetas verdadeiros, a geração de hoje, e dizem: eles não podem ter essa autoridade. De onde vem essa autoridade? Perguntaram para Jesus. Quem te deu essa autoridade? É porque eles não conheciam os verdadeiros profetas. Acharam que era história de carochinha. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Não acontece em meio termo. Ela completa. Ela é verdadeira, digna de toda aceitação.
conhecereis a verdade vos libertará. Se Cristo te libertar verdadeiramente, sereis livres. Por isso, meus amados irmãos, aquele que aborrece a correção Deus Santo e poder e glória. Não toca, não insulte, não desacate a profetas, pastores. O homem desacatou Paulo, e Paulo, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, profetizou que ele ficaria cego e que ele precisaria de apoio de pessoas para andar. A partir daquele dia. Por isso, você será castigado segundo os seus pecados. Aquele homem enganava o povo. Ele blasfemava contra a verdade. E a Bíblia diz, Paulo diz, cuidado, para que não venham blasfemar da palavra de Deus. Não deixe eles blasfemarem da palavra de Deus. Ou seja, se você está carregando a palavra de Deus, você deve ser o primeiro a praticar. Você deve viver o Evangelho. Aquele que prega o Evangelho, viva o Evangelho. Paulo disse, dentre os pecadores eu sou o principal. Subjugo meu próprio corpo para pregando a outros, eu não venha a ser reprovado. Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus profetas. Ou seja, profeta deve ser respeitado. Muitas pessoas têm medo de exaltar profeta com medo dos falsos profetas, de se tornar um falso profeta e oprimir depois de ter conquistado o povo. Mas não tem medo de exaltar jogador, não tem medo de exaltar cantor, cantora, não tem medo de exaltar político. Pessoas que não estão nem aí para a lei de Deus, para a palavra de Deus, mas enquanto o profeta estiver pregando a palavra de Deus, ele está na graça. Permaneçam na fé e não se movam da esperança do Evangelho. Colossenses 1, verso 22 e verso 23. Pagai tributo aos magistrados, que são os profetas, ministros da honra, quem merece honra. Mataram de Abel a Zacarias. Zacarias que mataram ele no altar, perante o altar. Jesus disse, eu requererei o sangue deles. Quem quer agora a Deus? Isso é fiel. Por isso, uma pessoa endemoniada,
não fica escondido. Deus leva ela até o juízo magistrado para mostrar que se ela não quiser se converter, deve ser punida. Porque senão pode acontecer como Tiago profetizou em Tiago capítulo 3. Vai dizer sobre o poder da língua. A língua é um pequeno membro que tem o poder de incendiar todo o bosque. É inflamada pelo inferno. Pode prejudicar uma nação, pode atrair guerras, por isso a palavra de Deus, ela acalma, traz paz, exercita a paz. Quando Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Ou seja, todos nós somos Saul. Porque todos nós estamos debaixo do pecado. Representamos esse Saul que precisa estar debaixo da harpa, que precisa estar debaixo da palavra. Glória a Deus, Jesus é fiel. Disse o salmista Davi, conjecturando, ele pensando no momento em que ele tocava a harpa e Saul era liberto, a qual Davi profetizou, escreveu no Salmo, o Senhor era o libertador. Todos estão debaixo da morte. Por um homem veio a morte, e por um justo a salvação de muitos. O justo, o advogado fiel, porque não tem nenhum homem que não peque. Aquele que diz que está sem pecado torna-se mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Porém, meus filhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado fiel e justo. Ele é o justo, o Senhor, o Salvador, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ele disse: eis que subirei ao Pai, e não os deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que vos tenho preparado lugar. Buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quem quer levar a Deus? Jesus é fiel. Amém? Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.